Oi, turma. Eu vou passar algumas orientações em relação à atividade de matemática de hoje. Vocês devem ter visto no vídeo, né, que hoje nós vamos aprender sobre unidade de milhar. Então, aqui tem um texto, vocês vão fazer a leitura desse texto depois de vocês assistirem a videoaula. E aqui nós temos a atividade. A primeira atividade que vocês vão fazer é a leitura desse texto. Vocês vão perceber que esse texto, ele tem vários números. Cada número aqui tem um significado. Então, aqui, ó, 1.542 quilômetros, 20 entregas, 13 entregas, 942 quilômetros. Então, cada um desses números ele tem um significado. E aí, o que vocês vão fazer? Copie os números que aparecem no texto e conte quantos algarismos cada um possui. Então, vamos imaginar aqui, ó, o número 11. Vamos contar quantos algarismos ele possui. 1, 2. Então, o número 11, ele é formado por 2 algarismos. Vamos olhar aqui, por exemplo, o 100. O 100, ele tem 1, 2, 3. Ele é formado aqui por 3 algarismos. Então, vocês vão fazer isso com todos os números que aparecem no texto. Depois, qual é o maior número de 2 algarismos diferentes que aparecem no texto? Aqui vocês têm que olhar só os que têm 2 algarismos, por exemplo, o 20, o 35, o 50, o 13, o 123 tem 3 algarismos, né? 1, 2, 3, então ele não conta. Eu quero o maior número com 2 algarismos. Aí vocês vão procurar no texto. Qual número corresponde a meia centena? Então, uma centena eu sei que é 100. A metade de 100 é quanto? Esse número aparece lá no texto. Letra D. Qual o maior número com 3 algarismos? Ou seja, que tem a classe das unidades simples completas. Então, vocês vão procurar agora o que tem 3. Por exemplo, o 123, o 942, o 100, o 191 aqui. Então, desses daqui, qual é o maior, né? E depois, qual número possui 2 classes? Nós vimos, né, que a primeira classe, a classe das unidades simples, tem unidade, dezena e centena. E agora nós também estamos vendo a classe dos milhares, que tem a 4ª ordem, que é a unidade de milhar. Se eu quero um número que possui as 2 classes, eu quero um número que tenha unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Vocês vão procurar esse número lá no texto. Observe o número que indica os quilômetros que serão percorridos por Maurício e represente-os no quadro posicional abaixo. Então, os quilômetros percorridos. Então, tá aqui. Maurício é um caminhoneiro que faz entregas para todo o Brasil. Este mês, ele irá realizar uma viagem de 1.542 quilômetros. Então, representa esse número aqui. E depois, todas essas perguntas vão ser sobre esse número aqui. Vocês vão responder baseado todo nesse número que vocês vão colocar aqui. Quantos algarismos ele possui? Conta. 1, 2, 3, 4. Quantas ordens? Olha aqui as ordens. A primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem. Então, vamos contar as ordens e vamos colocar aqui. Quantas classes? Observe aqui, ó, nós temos aqui a classe das unidades simples e a classe dos milhares. Qual é o algarismo que ocupa a 4ª ordem? A 4ª ordem está aqui. Então, vocês vão olhar qual é o algarismo que está na 4ª ordem. Qual é o algarismo que ocupa a ordem das centenas? Olha aqui as centenas. Vai olhar o algarismo que vocês colocaram aqui. Escrevam na forma literal. É simples, só escrever com palavras esse número todo. Quais são os algarismos que formam a classe das unidades simples? Então, vocês vão olhar os algarismos que estão aqui, ó, nessa parte aqui. Não vai colocar o que está aqui, não. Só nessa parte aqui. Qual algarismo pertence à classe dos milhares? Aí vocês vão colocar só o que tiver aqui. Depois, quais são os algarismos que ocupam a primeira e segunda classes? Essa daqui é a primeira classe, essa daqui é a segunda classe. Vocês vão colocar todos os algarismos que ocupam essas 2 classes. Qual é o nome da ordem mais elevada, de maior valor deste número? Então, o que vale mais aqui? A unidade, a dezena, a centena, a unidade de milhar? Que valor é esse? Que número é esse que está aí na ordem de maior valor?
qual é o sucessor desse número? Então, tem um número representado aqui. Eu quero saber quem veio antes dele, né? Quem tá aqui. E depois eu quero que vocês me deem o sucessor, quem vem depois dele. Aqui o sucessor e depois... Aqui o sucessor, quem vem depois, e o antecessor, quem vem antes. E aí é só essas atividades aqui de matemática. Lembrando que se houver qualquer dúvida, vocês podem estar me perguntando. Um abraço.